Hoje quero compartilhar com você uma reflexão sobre um assunto que tem causado muita divergência, conflitos, debates no meio cristão, sobre bebida alcoólica. Muitas pessoas chegam e perguntam: Carlos, é errado beber bebida alcoólica? É errado o cristão beber cerveja, tomar vinho, caipirinha e outras coisas mais em relação à bebida alcoólica? É errado? Uns dizem é errado, outros não é errado, outros têm aquelas dúvidas: é pecado, não é pecado, posso ou não posso? Alguns bebem, outros não bebem, uns são contra, outros são a favor. Qual a sua opinião em relação à bebida alcoólica? Eu quero compartilhar com você o meu ponto de vista, o meu pensamento dentro do conhecimento que eu tenho das Escrituras, dentro do princípio que eu tenho em relação à vida cristã. Antes de eu me converter, antes de eu entregar a minha vida a Jesus, antes de Jesus entrar no meu coração e preencher todo o vazio da minha alma, eu bebia cerveja, tomava vinho, caipirinha, enfim, eu ingeria bebidas alcoólicas, mas a partir do momento em que Jesus entrou na história da minha vida e mudou a história da minha vida e fez de mim um novo homem, uma nova pessoa, eu optei por não ingerir mais qualquer tipo de bebida alcoólica. Eu vou em festas de aniversário, casamento, estou entre amigos, alguns estão tomando cerveja, bebendo caipirinha, bebendo vinho, mas eu fico ali conversando com eles, rindo, brincando e tomando o meu refrigerante. Então a bebida alcoólica para mim não faz diferença nenhuma, não sinto falta, então eu não preciso disso, porque isso fazia parte da minha velha natureza, da velha criatura, do velho homem, ao qual antes de eu conhecer Jesus eu vivia nessa prática, de bebidas alcoólicas. Mas hoje que Jesus preencheu o vazio da minha alma, saciou a sede do meu coração, eu não sinto falta nenhuma de qualquer tipo de bebida alcoólica. Mas eu quero compartilhar com você porque algumas pessoas questionam: mas Jesus transformou a água em vinho. Se Jesus transformou a água em vinho, então Jesus, ele consente com que as pessoas bebam vinho. Mas nós temos que entender que ali no casamento em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. Mas nós não sabemos qual o tipo de vinho que Jesus transformou. Porque se fosse no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a palavra vinho, nós poderíamos identificar se no hebraico ele era alcoólico ou não alcoólico. Quando nós lemos no Antigo Testamento a palavra Yahrim, Yahrim faz referência ao vinho alcoólico, ao vinho fermentado, ao vinho que tem ali o seu teor de álcool. E quando nós lemos no Antigo Testamento, no hebraico, e encontramos a palavra tirosh, tirosh ele faz referência ao vinho não alcoólico, seria mais o suco da uva. Agora no Novo Testamento, o Novo Testamento ele foi escrito no grego, e no grego sempre aparece a palavra oinos. Quando faz referência a vinho, sempre encontramos a palavra oinos no grego. Então não dá para nós identificarmos ali no grego, na passagem em que Jesus transformou a água em vinho, que tipo de vinho transformou, se é vinho alcoólico ou não alcoólico. Mas nós podemos perceber, fazendo a leitura, que quando o mestre da cerimônia, a pessoa responsável ali pelo casamento, pela cerimônia do casamento, chega até os noivos e pega ali a água transformada em vinho, ao qual Jesus fez este milagre, ele chega para os noivos e ele elogia os noivos por eles terem guardado por último o melhor vinho. E o melhor vinho naquela época era o vinho tirosh, se fosse no hebraico, seria o vinho não alcoólico, o puro suco da uva, que na época era mais caro do que o vinho fermentado, o vinho alcoólico. Então ali nós podemos saber que Jesus ele transformou a água em vinho no melhor vinho, seria o vinho puro, o suco da uva. Então isso não nos dá uma base para que nós possamos beber qualquer tipo de bebida, que Jesus apoia isso.
Um outro versículo que as pessoas também elas usam para a bebida alcoólica é uma passagem em que Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Só que algumas pessoas elas pegam só a primeira parte do versículo em que Paulo diz: não vos embriagueis. Então eles dizem que podemos beber, a pessoa pode beber cerveja, caipirinha, vinho, o que não pode é embriagar-se. Bom, se nós estudarmos bem o texto e o contexto, nós vemos que não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo está ali ensinando, se você ler alguns textos atrás, você vai ver que Paulo está falando ali sobre conduta, Paulo está falando ali sobre vida cristã, como conduzir a vida cristã. E ele não está ali falando, olha, você pode beber, você pode tomar cerveja, bebida alcoólica, que você não pode é só embriagar. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Uma outra questão também, porque algumas pessoas perguntam assim, mas é pecado ou não é pecado? Nós temos que entender o que significa a palavra pecado. A palavra pecado no grego significa errar o alvo. Isso mesmo. Pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo de Deus? Qual é o alvo de Cristo para o cristão? O alvo de Cristo para o cristão é nós conduzirmos, é nós direcionarmos a nossa vida para a vontade de Deus. É nós conduzirmos a nossa vida naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, todas as vezes que eu direciono a minha escolha, as minhas decisões, direciono a minha vida em direções opostas à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao propósito que Deus tem para com a minha vida, eu estou errando o alvo. Eu estou saindo fora da vontade de Deus para a minha vida. Então, pecado é errar o alvo, certo? Então, nós temos que saber que aquilo que nós vamos fazer está direcionando a nossa vida dentro da vontade de Deus. Ou beber a bebida alcoólica, tomar cerveja, caipirinha, ou vinho, ou qualquer outra bebida alcoólica é da vontade de Deus para a minha vida? Eu sempre ensino que o cristão ele tem que ter 3 pesos de equilíbrio na sua liberdade cristã, que é convém, edifica, glorifica a Deus. Então, se você está aí em dúvida em relação à bebida alcoólica, você tem que pôr esses 3 pesos de equilíbrio na sua liberdade cristã. Convém eu beber, edifica a minha vida, glorifica a Deus. Se convém, se edifica, glorifica a Deus, amém. Mas se não convém, não edifica, não glorifica a Deus, por que fazer? Deus não estabeleceu, não deixou nenhum líder religioso, pastor, padre, bispo ou qualquer pessoa que seja para estar controlando a sua vida cristã, ficar dizendo que você pode ou não pode fazer. Você, através da sua consciência, através do seu conhecimento da palavra de Deus, através do seu conhecimento acerca da vontade de Cristo para a sua vida, é você que tem que decidir. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Convém fazer? Vai edificar a sua vida? Vai glorificar a Deus? Então, se você ter esses 3 pesos, que eu chamo de equilíbrio na nossa liberdade cristã, você não vai ficar em dúvida acerca do que fazer, você não vai ficar aí questionando ou deixando qualquer pessoa ficar falando o que você pode ou o que você não pode fazer na sua vida. Então, em relação à bebida alcoólica, é o seguinte: a Bíblia diz que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Cada um tem liberdade para fazer aquilo que a sua consciência diz, mas o que nós não podemos fazer é deixar com que as nossas vontades, os nossos desejos nos levem a sair fora da vontade de Deus, errar o alvo. Nós não podemos deixar que a nossa carne, os desejos da nossa carne, muitas vezes nos levem a sair fora dos planos e dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, em relação à bebida alcoólica, meu querido e minha querida, se você tem conhecimento da palavra de Deus, em relação, convém, edifica, glorifica a Deus, é você que decide, porque cada um de nós vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Para mim, não convém, não edifica a minha vida em nada e não glorifica a Deus, então eu não faço. Fique com essa reflexão, Deus te abençoe e até a próxima aí, se Deus permitir. Um abraço, tchau, tchau.